Olá, graça e paz, bom dia, que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua vida poderosamente. E todos que estão nesse desafio de ler a Bíblia em um ano. Que Deus abençoe o nosso propósito de Natanael, estamos orando e eu creio e tenho certeza que os improváveis vão estar aqui com a gente nesse dia 19 de outubro, tá certo? Vamos falar aqui do livro de... hoje eu quero ler um capítulo, só um capítulo, e no sábado e no domingo nós vamos acrescentar mais. Mas o capítulo 40, ele fala aqui da libertação de Jeremias, e além da libertação de Jeremias, o propósito aqui, no capítulo 40, é descrever o período após a queda de Jerusalém. Ou seja, quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, a Babilônia, né? O rei da Babilônia, Nabucodonosor. Então ele vai destacar aqui, no capítulo 40, a nomeação de Gedalias como governador. O governador dos remanescentes lá de Jerusalém. Gedalias, ele ficou ali, foi nomeado como governador. E ele vai falar aqui também da situação dos judeus que permaneceram naquela terra. Então, o capítulo 40, ele começa com Jeremias sendo liberto por Nebuzaradan, nome meio complicado, né? É o capitão da guarda da Babilônia, que vai dar aqui uma opção para Jeremias. Ou você fica aqui na Babilônia, ou você pode permanecer em Judá. Então, isso foi dada essa escolha para Jeremias. Então, é algo divino, algo de Deus. Isso você encontra isso no verso 6, no verso 1 até o verso 6. Então, Jeremias, ele prefere ficar ali junto de Gedalias, que foi nomeado governador, os remanescentes de Judá. Então, Gedalias permanece na sua residência em Mispa, e ele vai encorajar aqui os judeus que haviam fugido para voltar e viver em paz. Então, ele continua aqui que a terra está aqui sobre o governo de Jeremias, né? Do verso 7 ao verso 10, olha o que diz aqui as escrituras sagradas. Deixa eu ler aqui o verso 7 para todos vocês no capítulo 40. O assassinato de Gedalias. Havia um comandante do exército que ainda estava em campo aberto com os soldados. Eles ouviram que o rei da Babilônia tinha nomeado Gedalias, filho de Aiquim, governador de Judá, e o havia encarregado dos homens e das mulheres e das crianças e dos pobres da terra, que não tinham sido deportados. Olha só que coisa extraordinária. Deixa eu salivar aqui os dedos. Essa garganta tá uma benção, da Babilônia. Então foram até Gedalias em Mispa, Ismael, filho de Netanis, Jonatás, filho de Careia, e assim vai, fala aqui os nomes dos soldados. Gedalias, filho de Alcã, neto de Sitã, fez um juramento a eles e aos seus soldados. Não temo sujeitar aos babilônios. Então aqui, Gedalias, ele estava aqui, alguns líderes militares, como Ismael, como Joanate e outros, vão se reunir a Gedalias. Tem uns nomes aqui que é difícil ler, mas esses homens aqui se reuniram, foram somar com Gedalias. Tá aqui, o nome é Joana. Então ele se ajunta a Gedalias e sobre o plano de Ismael também para assassinar Gedalias. Então sempre vai haver uma conspiração, sempre vai haver um levante
pode ter certeza absoluta disso. Mas Gedalias aqui, ele não acredita. Ele não acredita nisso. E sobre a oferta de Joana, Joane, está aqui, ó, o nome abençoado. Deixa eu ler aqui. Gedalias, filho de Alcã, neto de Safã, fez um juramento, e eles e os seus soldados não temam sujeitar os babilônicos. Estabeleçam-se na terra, sujeitai-vos ao rei da Babilônia, e tudo irá bem para vocês. Eu mesmo permanecerei em Mispa para representá-los diante dos babilônicos, para que vierem a nós. Mas vocês façam a colheita das uvas para o vinho, das frutas e das olivas para o azeite. Ponham o produto em jarros e vivam nas cidades que vocês ocuparão. E essa carta, Deus já tinha, através de Jeremias escreveu uma carta para todos os exilados, que ali, a disciplina de Deus, eles iam ficar ali para eles casar, para eles ter filhos, dar casamento aos seus filhos, e ali eles iam ficar 70 anos. Então, isso aqui é muito forte. Deixa eu falar aqui mais acerca disso. Do verso 11 até o verso 16, olha o que diz aqui no verso 16. Então Joana, filho de Careia, e todos os comandantes do exército que com ele estavam, levavam todos os que tinham resgatado em Mispa, os quais ele tinha resgatado de Ismael, filho de Netaías, depois que esse havia assassinado Gedalias, filho de Aiquim. Então, olha a importância aqui de uma liderança sábia e pacífica. Então, era um tempo aqui de adversidade. Então, ele assumiu aqui um governo de uma cidade completamente destruída. Então, ele não assumiu a liderança da cidade com paz, mas no meio de um conflito muito grande. No pior momento, então ali ele precisava de Gedalias, precisava da sabedoria para ele dar momentos como esse. Então, olha como é importante a gente ter a direção e a sabedoria de Deus. Então, mesmo em situações difíceis, nós podemos contar com a direção de Deus. Então, aqui, esses líderes aqui estavam pedindo aqui a prosperidade. Isso aqui é muito forte. E termina assim um capítulo e diz assim, olha só, diz assim: havia assassinado Gedalias, filho de Aquim, os soldados, as mulheres, as crianças, os oficiais do palácio real, que ele tinha trazido de Gibeon. E eles prosseguiram, parando em Jerute, perto de Belém, a caminho do Egito. Queriam escapar dos babilônicos. Estavam com medo, porque Ismael, filho de Natias, tinha matado Gedalias, filho de Aquim, a quem o rei da Babilônia nomeava governador de Judá. Olha, no meio desse conflito todo, no meio dessa luta toda que nós estamos passando, você precisa muito da sabedoria de Deus. E assim nós terminamos aqui o capítulo 41, e amanhã eu quero te explicar de uma forma detalhada o 42 e o 41, terminamos o 40, eu quero falar sobre o 41 e o 42, tá certo? Eu quero te desejar uma sexta-feira muito abençoada mesmo, uma sexta-feira cheio da presença de Deus. Olha, até aquilo que era para dar errado vai dar certo. Continue meditando na palavra, continue lendo a palavra, que Deus, com certeza, Ele vai te dar uma direção. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Até mais.